gente, então, boa noite. Hoje nós vamos falar no meu seminário de um tema diferente e a titulação é a negritude do Hamlet africano. E hoje é o dia da consciência negra. Talvez seja esse dia que tenha nos inspirado a colocar essa questão. É claro que nós vamos encetar ou inserir a psicanálise e a psiquiatria nessa abordagem de hoje. Ao mesmo tempo que nós homenageamos, vamos dizer, o Dia da Consciência Negra, nós vamos trabalhar com psiquiatria e com psicanálise. Vejam vocês que lá no livro A Transferência de Lacan, tem duas frases interessantes que eu gostaria de relembrar, né? Au commencement était le verbe. No começo era o verbo. O discurso, né? E há uma outra frase que é dita em alemão. Im Anfang war die Tat. No começo era o ato. Então vejam vocês que eu poderia dizer que essas duas frases de Lacan, uma em francês, outra em alemão, mostra que primeiro é o verbo, porque o verbo é o pensamento, né? E o ato, obviamente, é uma decorrência do pensamento. Nós não podemos ter atos sem que haja um pensamento, nem que seja um pensamento psicótico. Então vejam vocês, aqui nós vamos pensar a psicanálise na África. E vamos pensar a psiquiatria, talvez dentro de uma estrutura desagradável, que oprimiu não só brancos, não só negros, não só os afros, mas que também oprimiu os brancos ao longo de sua historicidade. Vamos rememorar e homenagear a figura de um psicanalista, o primeiro psicanalista da África, que foi o Dr. Wolf Sachs. Essa personalidade nasceu em 1893, faleceu em 1949. Ele nasceu na Lituânia e estudou medicina em São Petersburgo, na Rússia, em Colônia, Köln, na Alemanha, e Londres. Formado em medicina, ele imigra para a África do Sul e se estabelece como médico da alta burguesia branca, em Johannesburgo, em 1922. Ele, não se sentindo muito bem, porque ele tinha uma postura de esquerda, ele não se sentindo muito bem de ser o médico, o clínico da alta burguesia branca de Johannesburgo, ele começa a se interessar pelos sanatórios, pelos hospícios da África do Sul, especialmente os hospícios de Pretória, onde os pacientes de etnia negra eram colocados e não havia assistência, porque nós sabemos que a psiquiatria, ela até aquela época não tinha muito o que fazer. A psiquiatria era carcerária. Na Europa mesmo a psiquiatria foi carcerária, não importando a etnia do paciente, né? Se era a etnia branca ou a etnia negra, né? Eles eram encarcerados. E a psiquiatria, ela se liberta um pouco dessa grande culpa, porque a psicanálise, especialmente os analistas kleinianos, os seguidores de Melanie Klein, na década de 30, 40, na década de 40, eles começam realmente a fazer a psicanálise dos psicóticos, dos loucos, né? Dos portadores de esquizofrenia,
dos portadores de psicose maníaco-depressiva, que hoje é chamado transtorno bipolar psicótico. Mas a primeira medicação, eu já falei, foi o Haldol, o haloperidol, criada para tratar os psicóticos, surgiu na década de 50. Vejam vocês que a psiquiatria ela foi bastante punitiva, era uma psiquiatria moral, opressiva. Nós mostramos pinturas do Dr. Philippe Del, um psiquiatra do Hospital La Pitié-Salpêtrière, em Paris. E foi o primeiro médico que tirou as algemas dos pés dos loucos, né? E finalmente nós tivemos o Dr. Charcot, que obviamente separou as histéricas do campo da psicose e deu a elas o status de pacientes de médicos, né? Ele era médico e elas passaram a ter o status de pacientes de médico e elas ganharam, né, um grande médico que foi o Dr. Sigmund Freud, criador da psicanálise. Não é? Eu até bem pouco eu estava falando com alguém sobre as loucuras femininas da época de Freud e as loucuras femininas do mundo contemporâneo. As loucuras femininas da época de Freud estavam no campo da estrutura neurótica, da histeria. As loucuras femininas do campo do mundo contemporâneo estão muito mais no campo da estrutura psicótica. Voltando ao nosso herói, ele interessado na psicanálise, ele vai para Berlim, ele tem contato com Freud e ele faz uma análise. Em 1929, ele faz uma formação em Berlim e ele é analisado pelo Dr. Theodor Heike, um psicanalista austríaco que foi formado diretamente por Freud, né? E ele é nomeado de analista de data titular da British Psychoanalytical Society, da Sociedade Britânica de Psicanálise, em 1946. Ele recebe o título de analista de data, membro antes e depois analista de data titular, nessa data que eu acabei de referir. Eu entendo que é muito importante porque nós vamos discutir muitas coisas ligadas à psicanálise e à psiquiatria, especialmente nesse dia que é o Dia da Consciência Negra, né? Vejam vocês, a psicanálise revolucionária de Wolf Sachs, ele é revolucionário, porque ele não era psiquiatra, ele acaba entrando como psicanalista, né? E eu poderia dizer que ele funda de maneira primal o movimento da antipsiquiatria. A antipsiquiatria, que seria uma psiquiatria mais leve, Foucaultiana, aquela que foi fundada também por Michel Foucault, em que, obviamente, os loucos teriam uma inclusão. Os doentes da psiquiatria passariam a ser incluídos na sociedade, né? Na sociedade. O seu trabalho, o trabalho do doutor, a quem homenageamos hoje, Dr. Wolf Sachs, o seu trabalho julga caduca a velha psiquiatria europeia. Isso é bem importante, essa psiquiatria europeia, e nós vamos colocar os absurdos que a psiquiatria europeia falava sobre os afro, sobre a etnia afro. Essa psiquiatria europeia colonial, discriminatória contra todas as etnias. Eu disse contra a etnia branca e contra a etnia afro. E todas as etnias que não eram, vamos dizer, não eram europeias. A africana, principalmente, é a mais perseguida pela psiquiatria da época, né? Bastante essa psiquiatria colonial. A psicanálise derruba esses preconceitos e teorias absurdas que estavam ocorrendo na África. Nós temos o ensino do nosso herói, que é o Dr.
Wolf Sachs, né? Aqui é a Universidade de Witwatersrand, onde ele dava aulas, e ele tinha um grupo que foi reconhecido por uma entidade europeia, um grupo de ensino de psicanálise, um grupo privado, que eu acho que era ligado à British Psychoanalytical Society, a Sociedade Britânica de Psicanálise, né? Mas quando ele morre, o apartheid é introduzido na África do Sul em 1949. Ele morre exatamente no ano em que o apartheid é introduzido, em que ocorre esse regime altamente opressivo contra a etnia originariamente afro, né? Afro ou afra. E com sua morte, todo o ensino de psicanálise desaparece na África, retornando somente na década de 70 ou 80 na África do Sul. Marie Bonaparte, eu acho que ajuda alguma coisa, a volta da psicanálise, décadas e décadas depois, e outras pessoas, enfim, que eu não poderia nomear agora. O Hamlet africano é uma obra, é um personagem, é uma personagem do trabalho, ou uma analisando do Dr. Wolf Sachs, que ele chamou de Black Hamlet. Eu estou traduzindo como Hamlet africano. Eu acho uma tradução melhor, que respeita, vamos dizer, a linguagem contemporânea a respeito da questão de raça, que eu condeno completamente o conceito de raça, e nós vamos discutir isso mais na frente. Muito bem, o caso que é essa personagem, Black Hamlet, inspirado, obviamente, no Hamlet de William Shakespeare, esse caso psicanalítico, ele se chamava John Chavaffambira. Eu vou explicar o caso dele depois. Ele é originário do Zimbábue, mas tudo ali era uma colônia britânica, né? Uma colônia britânica. Então esse caso clínico foi publicado com o título de Black Hamlet em 1937. E eu acho bastante interessante quando ele afirma, ele está querendo dizer que a neurose de John Chavaffambira era uma neurose similar ao Hamlet de William Shakespeare. O caso foi, mais tarde, ele reescreve esse livro, Black Hamlet. Ele faz uma revisão do livro e ele retira alguns termos que ele considerava colonialistas, impróprios, e ele dá o nome de Black Anger, a ira negra, se fosse traduzir literalmente, mas vamos considerar a ira africana. Ele tira algum... E então são duas publicações. Tem o Black Hamlet, e são muito parecidas. E o texto Black Anger, a ira africana. Neste texto, como eu disse, ele aperfeiçoa suas teses, livrando-as de certos termos coloniais, termos impróprios dentro da visão dele. Tese: a psicanálise introduzida pelo Dr. Wolf Sachs, destrói os inadmissíveis conceitos da psiquiatria colonial. Isso é muito importante. E, obviamente, ele conheceu esse paciente através de uma antropóloga que, trabalhando na África, indica John Chavaffambira para ele, e o livro é todo uma espécie de diálogo psicanalítico. Ele é o analista e o John Chavaffambira é o analisando. É bem importante isso. Vamos lá. O absurdo de duas realidades psíquicas. Isso aqui é um preceito monstruoso
do eurocentrismo psiquiátrico europeu. Olha o que dizia. O psiquiatra que tem trabalhos em que ele afirma claramente isto é um psiquiatra que vivia na África do Sul, um psiquiatra de origem europeia, o Dr. B.J.F. Laubscher. Ele tem trabalhos, e outros psiquiatras europeus, todos, os antropólogos também, do século XIX, todos tinham essa ideologia. Olha a primeira afirmação. A realidade psíquica do sujeito africano, dito normal, entre aspas. Porque em psiquiatria e psicanálise nós não gostamos muito dessa palavra normal. Então, a realidade psíquica do sujeito africano, dito normal, é igual, olha que loucura, isso é inadmissível, à realidade psíquica do sujeito europeu psicótico. Então, o normal africano, no sentido da negritude, da etnia africana, era igual ao louco europeu. Isso é um absurdo, né? Essa afirmação. Vamos repetir. A realidade psíquica do sujeito africano dito normal é igual à realidade psíquica do sujeito europeu psicótico. Portanto, louco. O normal africano era igual ao europeu louco, do ponto de vista psiquiátrico, né? Porque a psicanálise jamais afirmou algo desse gênero. Então, vejam vocês, a excludente teoria de que o sujeito não perpassa diferentes comunidades e etnias, né? O sujeito não perpassa diferentes comunidades e etnias. Esse é o caráter, tem um caráter não científico, um caráter político, um caráter de poder, discurso do mestre de opressão. Absolutamente opressivo, né? E que nós não podemos admitir, e nenhum psicanalista admitiu, e o Dr. Wolf Sachs se enfrentou essa questão duramente, tanto que ele foi reprovado. Em 1949, quando ele falece, no necrológio dele, existem referências reprovatórias em relação à incidência de suas teses psicanalíticas, que de alguma forma fazia uma conexão com a política colonial. Ele foi reprovado pela Sociedade Britânica de Psicanálise, pelos senhores lá. Esse é o discurso do mestre, né? De alguma forma. Que era dirigido na época por Jones, né? Ernest Jones, o grande discípulo de Freud, que foi o biógrafo de Freud. Eles achavam, não que eles não, absolutamente jamais a Sociedade Britânica de Psicanálise condenou a sua teoria de dizer que o sujeito, em todas as etnias, as estruturas clínicas são as mesmas, com diferenciações, é claro, de linguagem cultural. Isso não foi negado, mas condenaram a sua incidência e militância política. Isso foi condenado pela Sociedade Britânica de Psicanálise. O Black Hamlet, como caso psicanalítico, vamos estudar esse caso. Por que ele chamou de Hamlet africano? Traduzido seria Hamlet negro, mas a gente prefere chamar de Hamlet africano. Ele se inspira no drama shakespeariano Hamlet. O analisando do Dr. Wolf Sachs era um curandeiro, Niganga, ou Ganga, não sei como pronuncia isso, né? É africano, é de um dialeto africano. É o John Jafafambira, originário do Zimbábue. Qual é o histórico clínico desse caso? Ele perde o pai antes que a sua formação de healer, curandeiro, né? Ou aquele que cura, uma espécie de médico, né? Étnico, né?
ele perde o pai que lhe sustentava, que dava provimento e sustentação emocional, intelectual, para ele se formar como healer, né? Como curandeiro. Então ele perde o pai, e pela tradição da nação tribal dele, o tio paterno se casa com a mãe. E ele desenvolve uma misoginia intensa, uma misoginia que é um ódio às mulheres, um ódio à figura materna, algo parecido com o Hamlet de William Shakespeare. Algo muito parecido com o Hamlet. Quem conhece, quem viu o drama, ou quem leu o texto de William Shakespeare, vê uma grande similaridade, né? E ele tem um momento, ele sofria, ele tinha sua estrutura neurótica, enfim, aquilo estava recalcado, e com essa situação da mãe se casar com um tio paterno, realmente a coisa veio à tona. Ele tinha as perseguições da própria polícia da África do Sul, né? E há um momento em que ele fala com o doutor Wolfsachs, você, abre aspas, você e a polícia se parecem muito. E ele era o psicanalista do John Javafambira, né? Então eu já coloquei aqui. A psique dele é abalada, tem vários sintomas, misoginia, ódio à mulher, né? Através de uma... ele conheceu, como eu disse a vocês, através de uma antropóloga que trabalhava na África do Sul, nas grandes favelas da África do Sul, onde moravam as pessoas de etnia africana, né? De etnia africana. Então veja vocês, com esse título Black Hamlet, ele já começa a mostrar que a estrutura psíquica é a mesma para toda a humanidade. E algo mais nós vamos dizer que vai consolidar esta ideia. Que nós não podemos discriminar etnias, né? Etnia negra, branca ou asiática, né? Enfim. Teoria psicanalítica do caso. Aqui nós temos a figura do Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo importante. Ele deu muitas contribuições à psicanálise, principalmente Lacan, com quem Lacan interagiu bastante com ele, autor de uma obra que eu já citei aqui, La Pensée Sauvage, o Pensamento Selvagem, né? Então veja que há uma similaridade muito grande do paciente dele, o John Javafambira, com a personagem Hamlet de William Shakespeare. Há uma estrutura neurótica universal, aí ele teoriza, né? Há uma estrutura neurótica, por que não psicótica, perversa, universal. Há uma estrutura neurótica, uma normalidade universal, né? Nós temos, respeitando-se, obviamente, a questão da cultura, né? E uma visão, e não podemos perder de vista, uma visão estruturalista da cultura, né? E não podemos dizer, pensando em Lévi-Strauss, que os africanos da época da colonização eram menos desenvolvidos do que os portugueses, os ingleses, os franceses, não. Porque o pensamento, La Pensée Sauvage, é o pensamento selvagem, não pensamento dos selvagens. Porque o pensamento selvagem de Claude Lévi-Strauss é o pensamento do bebê, no nascimento, na posição esquizoparanoide, né? E é o perverso polimorfo. Então o pensamento selvagem está na estrutura originária do sujeito, no nascimento, com as pulsões selvagens, né? Então uma estrutura neurótica universal em torno do Édipo, né? Que mais tarde é confirmado por Claude Lévi-Strauss, que fala da universalidade do complexo de Édipo em todas as civilizações, seja diacronicamente, sincronicamente, seja as mais complexas, sejam as
as mais simples, mas eu não diria que uma civilização que costumam chamar de tribal, ela seja menos complexa, ela pode até ser mais complexa. E muita gente quer definir a civilização como tecnologia e ciência. Tecnologia e ciência não é civilização. A tecnologia e a ciência não pensam, a ciência não pensa. Não é? E uma civilização, as chamadas primitivas, pode ter um pensamento, uma estrutura antropológica muito mais complexa, pode ter um cogito muito mais complexo, muito mais interessante, né? A universalidade da estrutura básica do sujeito do inconsciente, aí é teorizado, né? Na análise, eu estou falando aqui de John Chavafamira. Durante a análise, ele mergulha na cultura ocidental e torna-se um militante político contra o apartheid que é estabelecido em 1949 na África do Sul, lamentavelmente. Sabemos que esse apartheid durou de 1949 até recentemente, quando ele caiu, né? Ele caiu sob a liderança de um grande líder africano e mesmo um presidente que é o de Klerk, né? E o grande líder da África do Sul, africano, que ainda está vivo, sem uma vingança contra a população de etnia europeia, eles conseguiram derrubar o apartheid, né? A etimologia da palavra África é interessante. Interessante que um dos líderes das tropas que invadiram Cartago era uma grande potência, não diria militar, mas militar, econômica, política, no norte da África, onde hoje é a Tunísia, ficava a cidade de Cartago. Parece que tinha de 500 a 1 milhão de habitantes, né? Cartago. E quem estudou, não sei, acho que no segundo grau, não sei se é no primeiro grau, são ensinadas as guerras púnicas, né? As guerras de Roma contra Cartago. Roma se sentia ameaçada pelo poder de Cartago, pela potência cartaginesa, né? Então vejam vocês, e havia um dos generais que invadiram Cartago, eu diria, acho que é o segundo, da Segunda Guerra Púnica, ele se chamava Cipriano Africano. Interessante, né? Cipriano Africano. África, isso foi uma nomeação dada pelos gregos. Porque a África era aquela região onde moravam as populações em Cartago e em torno de Cartago. Cartago foi fundada pelos fenícios, que eram de etnia, que não era etnia africana. Mas eles chamaram de África. África eram os povos que viviam em torno de Cartago, como eu disse. Alguns dizem que Far vem de Far do fenício, que com a letra K deu Kafar, aí deu África, né? Mais K, Farka, aí significa território. K em latim significa território. Ou teria vindo da língua berbere, um povo que vivia no norte da África. No norte da África seria Ifri, mais K, Ifrica, África. A origem dessa palavra, né? Que é uma nomeação dos romanos. Nós sabemos que as guerras púnicas têm muita importância na neurose pessoal de Freud. As guerras púnicas nós tivemos 3 grandes generais, né? Que foi Aníbal Barca, que foi Amilcar Barca e Asdrubal, né? Os 3 grandes generais das 3 guerras púnicas. Na primeira quase que os cartagineses conseguem entrar em Roma, quase que.
Eles tinham conquistado todo o norte da África, a Sicília, ali o sul da Península Itálica. E essas guerras duraram do ano 264 ao ano 146 anos de Cristo. Foi muito tempo, né? Freud, quando era estudante do ensino básico, né? Enquanto os colegas dele torciam para os generais romanos, ele torcia para os generais cartagineses. Quando o professor de história falava das guerras púnicas. Naquela idade ele não deu muito valor a isso, mas mais tarde ele entende. Com a morte do pai, Jacob Freud, em 1896, mais ou menos, Freud ficou 4 anos fazendo uma autoanálise com a ajuda de Wilhelm Fliess. Ele descobre que esse fato dele torcer para os generais mais fracos que perderam a guerra era um sintoma edipiano dele. Por que ele não torcia como os demais colegas para os generais romanos, os que ganharam as 3 guerras? Finalmente, vocês sabem que os romanos, a terceira não foi guerra, eles dizimaram, porque eles não estavam preparados para um ataque naquele momento. Eles dizimaram Cartago, mataram a maior parte da população, e aqueles que sobraram foram vendidos como escravos. Mas mesmo assim, César, Júlio César e Augusto, Augusto foi o primeiro imperador de Roma, né? Eles reconstruíram Cartago, e Cartago realmente veio a ser um grande centro comercial novamente no norte da África, com a ajuda de César e depois a ajuda de Otávio Augusto, né? Voltando a Freud, mas por que eu, quando era um jovem estudante, ele disse não, porque os generais cartagineses representavam o pai fraco. O pai fraco que não tinha feito as devidas castrações para ele. E o Édipo dele, em vez de ser dissolvido, aquele amor intenso pela mãe, expressivo pela mãe, ele não é dissolvido. E tudo aquilo que representasse um pai potente, ele evitava. Então, torcendo para os generais cartagineses, ele jamais foi a Roma. Ele não conseguia ir a Roma, né? Toda vez que Freud antes da morte do pai, toda vez que ele se direcionava a Roma, ele inventava uma história para voltar. Ele mudava de rota e não chegava a Roma. Roma, cidade dos Césares, dos papas, portanto, do pai poderoso, né? E o pai dele era fraco, porque o pai dele, quando ele nasceu, o pai já estava com quase 50 anos, eu acredito. A mãe muito jovem, muito bonita, e ela era um pouco sedutora, né? Ela chamava Freud de o meu pequeno Sig de ouro. Era o filho preferido. E ele, nessa análise, com a ajuda de Fliess, ele descobre, ele consegue resolver essa dívida edipiana que ele tinha, dissolver esse Édipo, e obviamente ele vai a Roma. Depois dessa autoanálise, ele consegue ir a Roma pela primeira vez. A gente fez essa digressão porque eu achei interessante. Aqui temos uma pintura, essa pintura é de Goya, o pintor espanhol, o famoso pintor espanhol. Eu acho uma bela pintura que mostra Aníbal Barca se preparando para a guerra, né? O grande general cartaginês. A desconstrução do conceito raça. Vamos estudar, porque nós não admitimos a palavra raça para seres humanos. Isto vem da antropologia colonial. Da antropologia colonial. Eu posso até antecipar, mas eu não vou antecipar as classificações terríveis, espantosas da antropologia eurocêntrica, colonialista, opressiva, e que seguramente era o discurso do mestre. Vamos falar da palavra raça. É uma evolução linguística
do latim. Em latim, a palavra raça era radius ou radix, que significa raiz, origem. Daí vem a palavra radical, né? Radical quer dizer busca na raiz. Nas línguas, eu diria que há uma patologia da palavra. La pathologie de la parole. Eu li um livro em francês que se chama La pathologie de la parole. A patologia da palavra. Então veja, a palavra radius ou radix teve uma evolução patológica na historicidade colonizadora da Europa, né? A transformação do sentido dentro de uma ótica patológica. Raiz, origem dos povos, né? Radius ou radix, pela força colonizadora, agregou o traço unário negativo. O oprimido, o dominado, né? É o que tinha raça, né? Raça. O sentido da palavra raça coabita com o fenômeno do poder político estranho, né? Vejam vocês, raça judia, raça negra. Os judeus não são negros. Raça negra, ok, aí tem a cor. Mas entre os judeus não há a questão da cor. Ou da melanina, que nós vamos falar na frente. Então vejam vocês que a questão da raça, ou do racismo, ou do racialismo, ela é uma questão de opressão política. O Senhor considerava, vamos dizer, a sua radix, ou a sua... Nós vamos substituir a palavra raça por outra coisa, porque é inadmissível essa palavra para seres humanos. Então o Senhor, aquele que era portador do discurso do mestre, sim, ele era da boa raça. E aquele que era o escravo, ele era de uma má raça, né? Então veja a patologia da palavra, como as coisas andaram muito mal. Obviamente, dentro do processo da historicidade que vem esse patos. Então vocês vejam que raça não está ligada só à questão da cor. Os judeus, no meu entendimento, está ligado à questão de uma opressão de fundo religioso no mundo ocidental, não é? Os assassinos de Cristo, aquela coisa que o cristianismo criou, né? E criou os chamados guetos, enfim. Então, a raça é muito ligada à questão da opressão política. Raça que é uma patologia, é um patos de radius ou radix, quer dizer, raiz. Então nós estamos fazendo a desconstrução dessa palavra pela via etimológica e, obviamente, estudando a patologia da palavra. O deslocamento da palavra raça, né? Nós temos aqui a figura da Françoise Dolto, né? Ela defende na sua obra a imagem consciente do corpo. Que nós temos um corpo que é o esquema corporal, é a carne, né, a estrutura anatômica, né, do corpo, e fala de um corpo simbólico, que ela chama de imagem consciente do corpo. Todos os ínfãs evoluem nesse sentido. A imagem consciente do corpo estão as pulsões. Ela fala até nesse livro dela da mulher tronco, é Denise, eu não me lembro o nome dela todo, que não tinha braços e nem pernas, a mulher tronco. E ela disse que ela tinha um psiquismo absolutamente normal. Ela era uma pessoa como se tivesse braços e como se tivesse pernas, porque ela foi amada, houve uma boa maternagem, uma boa estruturação do sujeito. Há cegos que falam em ver, né? Ele é cego? Eu não vi aquela pessoa. Embora ele tenha uma cegueira anatômica,
mas ele não tem a cegueira simbólica, a cegueira da imagem consciente do corpo. Porque houve aquilo que nós chamamos de uma boa maternagem, de uma boa paternagem, né? De uma boa estruturação do sujeito. Então, esse corpo simbólico inconsciente, ele tem muito pouco a ver com esse corpo que nós chamamos de esquema corporal, que todo mundo tem igual, ou com alguns defeitos, né? Todo mundo tem isso mais ou menos o corpo da espécie, mas o corpo simbólico, ou a imagem consciente do corpo, é alguma coisa que nós chamaríamos singular de cada sujeito, que está ligado ao sujeito do inconsciente, ou à estruturação do sujeito. Vejam vocês, eu falo no império do corpo, cor da pele. Eu criei essa expressão, império do corpo, cor da pele. Eu acho que eu ainda estou falando da patologia da palavra. Onde entra a palavra latina nigrum, nigro, que faz antinomia pictórica, porque se trata de cor, com o termo album, quer dizer branco. Negro quer dizer a cor preta, a cor preta. E album quer dizer branco. Não tem mais nenhum outro sentido. De albo veio o albinismo, né? A palavra albino, albinismo, né? É bem interessante isso, porque eu procurei um estudo mais a fundo de onde teria vindo a palavra negro, talvez do sânscrito, mas eu não consegui chegar até esse ponto, né? Chegar a 3.000 anos antes de Cristo, na origem das línguas indo-europeias. Nós sabemos que o sânscrito é a língua mãe de todas as línguas indo-europeias. Veja que o mau sentido da discriminação, opressão e dominação política, porque é outra patologia da palavra, porque nigrum quer dizer cor apenas. Não se referia ao esquema corporal, ao corpo como esquema anatômico, e passou, obviamente, pela patologia da parole, a patologia da palavra, a significar negro, né? Negro, que obviamente os colonizadores colocaram numa posição lamentável, deplorável de inferioridade. Eu já coloquei aquela grande tese psiquiátrica contra a qual o Dr. Wolf Sachs lutou. Uma deusa velha antropologia eurocêntrica, né? Os antropólogos, é o horror sem nome da classificação, eu chamaria. Os antropólogos antigos, né? Podemos citar Côndego de Gobineau, aquele Laubscher, né? E outros, né? Classificavam as raças, que nós já condenamos essa expressão. Nós teremos outra expressão que vai substituí-la. Caucasoides seriam aqueles de pele branca, né? Mongoloides, aqueles que têm o olho amendoado. E negroides, os que têm a cor, que tem a cor negra, né, da pele. Veja que classificação monstruosa, que não tem nenhum sentido, né? Agora, o advento da etnologia, etnos, o discurso sobre o etnos, o advento da etnologia contemporânea, aí sim, onde a expressão raça não tem mais lugar, salve a etnia. O que quer dizer etnos? É do grego, significando povo, com sentido usual de estrangeiro. Tá certo? Etnos em grego quer dizer povo no sentido de estrangeiro. É uma palavra que existia já na Grécia clássica, na Atenas, da época de Péricles e de Alcibíades, né?
Então, etnos, daí deu origem à etnologia, que é o logos do etnos, o discurso, né, a respeito do estrangeiro. Existe xeno também, é do grego, né, xeno, mas aí seria horror ao estrangeiro, né, uma fobia, um ódio ao estrangeiro, mas nem etnos, não havia nenhum problema com o estrangeiro, né, etnologia. E hoje, nem a antropologia, que também sofreu da patologia da palavra, de maneira bastante grave, está sendo substituída pela expressão etnologia. Eu acho que isso é um grande avanço. Que temos o Ludwig Wittgenstein, que é o filósofo da palavra, e nós sabemos que a palavra é muito importante, né? No começo era o verbo, né? Au commencement était le verbe, né? É a tradução da frase do Gênesis que Lacan faz na sua obra Le Transfert, a transferência. A estética da negritude absoluta, toda a humanidade, em todas as etnias, porque não estamos falando mais em raça, porta a negritude absoluta como estética. Há uma estética da negritude. Melanina, melos quer dizer negro em grego, quer dizer negro, preto, né? A cor, está se referindo à cor. Melos. Daí vem melanócito, né, que é um tumor, melanoma, perdão, que é um tumor maligno que tem uma grande pigmentação. Então a melanina é uma pigmentação de cor negra. A substância negra, né? Constituinte protetor da pele, que faz parte da biologia de todos os povos. Todos os povos têm melanina. Alguns povos têm uma dose menor de melanina, podemos dizer de hipomelânicos. Temos povos que têm uma dose intermediária de hipomelanina. Por exemplo, os africanos, a etnia africana, seriam, vamos dizer, hipermelânicos. A etnia indiana, por exemplo, os indianos, né? Certos povos também no Paquistão, Bangladesh, seriam hipomelânicos. Mesomelânicos, uma dose intermediária de melanina. E aqueles que se chamam de europeus, né? De origem europeia, a etnia europeia, seriam hipomelânicos. Agora, quem não tem a substância negra? Somente aqueles que são portadores de um mal genético chamado albinismo. Albinismo, uma doença, né? O albinismo. E que tem problemas de visão, eles têm vários problemas, dificuldade de ler, às vezes tem que aumentar 30 vezes, né? Para conseguir ler, né? Então, a nossa conclusão, veja que o quantum de melanina, a substância negra está em todas as etnias. Só varia o quantum da melanina. Então, que nós podemos falar que todas as etnias fazem parte dessa estética da negritude. Fazem parte dessa estética da negritude. Isso é muito importante. O trabalho, esse trabalho do Black Hamlet, não existe tradução dele para o português nem para o francês. Nós estamos tentando trazer da Amazon a versão chamada Black Hamlet e a Black Anger, que é a ira negra, a ira africana, né? Que é uma versão mais purificada.
em que ele prefere não comparar com o Hamlet de Shakespeare mais, né? Mas aí fica já estabelecida a negação completa daquela teoria psiquiátrica racialista, né? Eu coloquei anteriormente, de que a estrutura neurótica, a estrutura psicótica, a estrutura perversa não estaria em todos os povos. E aquela loucura de afirmar que um sujeito de etnia africana dito normal faria uma equação com aquele sujeito de origem europeia psicótico. Então o normal africano seria igual ao louco europeu, né? Um absurdo que era defendida pela psiquiatria do século XIX, né? Enfim, por antropólogos do século XIX, coisas desse tipo, né? Então vejam vocês, eu entendo que esse trabalho, que nós gostaríamos de fazer alguma coisa mais profunda em torno do Black Hamlet e do Black Anger. Porque a incidência do psicanalista deve estar na antropologia, deve ter uma incidência política também. Nós temos que ter uma incidência política. Embora na posição de sujeito suposto saber e desejo, o analista apresenta uma completa neutralidade. Uma neutralidade. Isso é fundamental, é parte do setting analítico. Mas a neutralidade do analista, no que concerne ao amor e a transferência, não deve fazer dele um cego no campo da antropologia, da epistemologia, no campo da linguística. Vejam vocês, para bem compreender o inconsciente, Lacan teve que lançar mão de Ferdinand de Saussure, da teoria do significado, S maiúsculo, abaixo o significante, que é o símbolo, né? Lacan lança mão dessa linguística saussuriana para afirmar que o inconsciente é uma forma de linguagem. E ele inverte, bota o S maiúsculo, que é o significante, e o significado fica embaixo, que ele extingue o significado. E cria aquilo que nós chamamos de autômato, que é a sequência de significantes, e a tique, né? A questão do real, né? Do significante que não é significante e que é apenas um real. Eu estou falando da lógica borromeica, real, simbólico e imaginário, né? Então nós temos que ter uma visão, né? A psicanálise francesa tem uma visão, uma incidência política bastante interessante e social. Porque na França há uma política da primeira infância. Eu gostaria de citar isso aqui. Se fala, eu disse isso anteriormente, que os estados contemporâneos falam do serviço dos bens materiais e financeiros, mas não falam do serviço do sujeito. Na França existe escola psicanalítica de paz, reuniões para paz, coordenadas por psicanalistas, coordenadas por psicólogos, assistentes sociais, que têm compreensão do que é a função, a metáfora paterna, a metáfora materna, né? Portanto, há uma política da estruturação do sujeito. Então, isso é a incidência política da psicanálise. É necessário que no Brasil nós passemos a pensar alguma coisa desse gênero. Como a França, eu não diria que a França é o modelo, é o melhor modelo hoje de país, está cheio de problemas, né? Está cheio de problemas, mas eles já têm uma experiência que deve ser pensada, repensada. Obviamente, nós temos que pensar também nas diferenças culturais, mas alguma coisa deve ser feita nesse sentido. Porque é do nascimento até os 5 anos que a estrutura psicótica, neurótica, perversa e a psicótica são realmente
elas são constituídas, né? Como a parte estrutural do sujeito, né? E obviamente como o sujeito pático, né? O neurótico, tudo bem, ele convive razoavelmente, ele tem uma vida no laço social sem maiores problemas, mas já o perverso, dependendo do grau de perversão, não. E o psicótico, se é uma mera estrutura, que é o sintoma, mas não virou sintoma, dá para levar. Mas no momento em que o sintoma, que é a estrutura inconsciente, vira sintoma, e ele delira e alucina, aí não dá. Mesmo que ele não alucine, que ele apenas delire, também não dá para ele viver e ele vai sofrer bastante. O neurótico sofre muito, mas é aquele que consegue, e é a minoria hoje dos pacientes dos psicanalistas. O neurótico é a minoria. Esta é a nossa contribuição para os debates, né, e estudos do Dia da Consciência Negra, em que nós fizemos a desconstrução da palavra raça e passamos a utilizar o termo etnia, porque a palavra raça ela tem muita patologia, originário de radix, né, da palavra radix, raiz, né, no latim. Ela está cheia de patologia e pode estar, obviamente, impregnando o inconsciente tanto de senhores como de escravos. Eu não estou falando de escravos no sentido psicanalítico, né? De senhores e escravos, né? Tanto no discurso do mestre como daqueles que não são mestre e se submetem. O senhor e o escravo, eu estou falando no sentido da filosofia de Hegel, né? Da filosofia de Hegel, e que está em Lacan também, na sua tetralogia dos discursos, né? Ele também fala nisso. Então vejam vocês, a consciência negra, ela deve evoluir, no meu entendimento, com base em todas essas colocações, para que a gente possa ter uma sociedade em harmonia, porque nós sabemos que o Brasil, 50% são afrodescendentes e 50% são eurodescendentes. E a gente termina dizendo que toda a população, toda a humanidade, ela faz parte da estética da negritude, toda a humanidade é negra, salvo aqueles que são doentes, que são os albinos, né? Então é isso que nós queríamos deixar aqui, e lembrando a afirmação de Lacan, que é uma tradução, novamente, que é uma tradução da obra de Moisés, né? Do Pentateuco, né? De que au commencement était le verbe, no começo era o verbo, e a outra afirmação em alemão de que im Anfang war die Tat, que no início também era o ato. O ato sendo, obviamente, um reflexo, sendo uma produção cogitante do verbo. O verbo não é nada mais do que o cogito. E é necessário que nessas incidências a questão da estética da negritude tem uma incidência política muito grande. Não é disso que eu vou falar, mas nós precisamos de agregar uma cogitância psicanalítica em cima dessa questão. É claro, as políticas afirmativas do Estado em torno dessa questão são muito positivas, mas eu não me sinto um especialista, não me sinto autorizado por conhecimento a comentar esses assuntos. E queríamos deixar aqui a nossa solidariedade com o Dia da Consciência Negra, mas fazendo essas ressalvas de um novo e novíssimo cogito que nós agregamos à questão. Muito obrigado.